Olá, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre a volta de Jesus, falando sobre o dia da prestação de contas. Quando lemos o capítulo 24 e 25 de Mateus, nós vamos ver que Jesus está falando sobre eventos que antecederão a sua segunda vinda. E no capítulo 25, Jesus vai usar algumas parábolas para falar sobre a sua vinda. A primeira parábola é sobre as 10 virgens, que trata sobre o dever de vigiar sempre até que Jesus volte. A segunda parábola, que é a que nós vamos ler hoje, ela fala sobre o dever de trabalhar, de se envolver com o reino até que ele volte. E essa parábola de Mateus 25, ela começa a partir do versículo 14, dizendo o seguinte, acerca do reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus ele seria como um homem que saiu de viagem e que antes de sair de viagem ele chama os seus servos e confia-lhe os seus bens. Diz que a um servo ele deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro servo 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. Então aquele que tinha recebido 5 talentos, ele saiu e ganhou mais 5. Aquele que tinha recebido 2 talentos, ele saiu a negociar e ganhou mais 2 talentos. Mas aquele que tinha recebido apenas 1 talento, ele enterrou o seu talento. A partir do versículo 19, nós vamos ver que, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, ele voltou. E isso está falando sobre a volta de Jesus, que vai chegar um momento em que Jesus vai voltar. E diz que esse senhor, ele acertou contas com os seus servos, que é o mesmo que vai acontecer conosco. Um dia Jesus vai voltar e por ocasião da sua segunda vinda vai haver prestação de contas. Então a partir do versículo 20 vai dizer que aquele que tinha recebido 5 talentos, ele multiplicou e devolveu 10. Então o senhor daquele servo diz, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu senhor. Então vem agora o segundo servo, que tinha recebido apenas 2 talentos, e ele multiplicou, ele entrega 4. O senhor, ele olha para esse segundo servo e também diz, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Veja que o que está em jogo aqui não é a quantidade que cada um está devolvendo, mas sim a fidelidade para com aquilo que recebeu. A partir do versículo 24, chega o terceiro servo, aquele que havia enterrado o seu talento. E ele vai apresentar as suas desculpas. Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo e que colhe aonde não semeou. Então por isso eu tive medo. Então ele diz, olha, toma aqui o que é teu, e ele devolve o seu 1 talento. O Senhor olha para aquele servo e vai chamar de servo mau, servo negligente. Algumas Bíblias traduzem como servo preguiçoso. Ele vai dizer assim, se você sabia, então, que eu colho aonde eu não plantei, por que não entregou aos banqueiros para que assim pelo menos eu recebesse com juros? Então, o Senhor ele dá ordem dizendo, olha, tirem daquele 1 o que tem e dê àquele que tem 10, porque aquele que tem mais lhe será dado, mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado. E no versículo 30 aqui chega a consequência para esse servo mau e negligente, e Jesus diz o seguinte, lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O que nós podemos aprender através desta parábola? Bom, Jesus ele começa contando que ele iria, mas que um dia ele vai voltar. E por ocasião da sua vinda, ele vai chamar os seus servos para uma prestação de contas. Quem são os seus servos? Somos nós que fazemos parte da igreja do Senhor. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, todos nós que fazemos parte do reino de Deus, que somos servos dele, nós vamos prestar contas. E os servos aqui são uma figura da igreja e não daquele que ainda não é convertido. É interessante porque é dado uma quantidade de talentos diferentes segundo a capacidade de cada um.
O que era um talento? Um talento ele era uma medida em peso, quer seja em ouro ou prata. Essa medida ela era pouco mais de 34 quilos. Se fôssemos calcular mais de 34 quilos, que é o peso de um talento em ouro, na média de R$125, hoje o preço atualizado da grama do ouro, isso daria mais de 4 milhões de reais. Portanto, um talento, ele não era pouca coisa. Até aquele que recebeu pouco, ele recebeu muito. Porém, o foco desta parábola está em que, por ocasião da segunda vinda de Jesus, haverá prestação de contas. E a Bíblia sustenta essa ideia. Quando lemos o livro de Hebreus, nós vamos ver o seguinte, que tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Ainda na Epístola de Hebreus, capítulo 13, vai dizer que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes, pastores, aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre a nossa vida, porque eles cuidam de nós como quem há de prestar contas diante do Senhor. Paulo escreve aos Romanos dizendo que todos compareceremos diante do tribunal de Deus, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Ainda em Mateus, Jesus vai dizer que no dia do juízo, homens hão de dar contas das suas palavras. Então, a ideia de que haverá prestação de contas, ela é sustentada pelas Escrituras. Quando nós olhamos para os dois primeiros servos, aqueles que são chamados de bons e fiéis, nós vamos perceber algumas coisas. Cada um recebeu talentos segundo a sua capacidade. E cada um é chamado de servo bom e fiel e recebe as suas recompensas não por causa da quantidade que trouxe, mas por causa da sua fidelidade com a qual ele administrou o que recebeu do Senhor. Então, quais são as recompensas para os que foram fiéis? Primeiro, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Segundo, venham e participem da alegria do seu Senhor, que é uma alusão clara às bodas do Cordeiro. Venham e façam parte. E a Bíblia é clara em dizer que haverá recompensa para aqueles que se envolvem com o reino, para aqueles que trabalham, para aqueles que fazem a obra de Deus. O próprio Jesus fala a João dizendo: eis que breve venho e a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Porém, o terceiro servo ele é chamado de servo mau, servo negligente, preguiçoso e inútil. O que significa ser negligente? O dicionário diz que é uma pessoa descuidada, desleixada e que tem preguiça. Se tratando do reino de Deus, é aquela pessoa que ela é descuidada com a obra, é desleixada com o reino e ela é preguiçosa no envolvimento com a obra. E qual é a recompensa para o servo negligente? Esse terceiro servo, ele não só deixou de receber galardões e recompensas, como o seu final foi ser lançado no inferno. Basta a gente ler o versículo 30, diz assim, ó: e lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Uma figura clara que está falando sobre condenação. Eu lembro que no ano de 2010 eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá, cujo título era Preguiçosos a Caminho do Inferno, sobre esta mesma parábola. E o que eu aprendi nessa pregação é que o grande perigo de sermos um servo mau, um servo negligente e preguiçoso, inútil ao reino de Deus, é que podemos estar comprometendo a nossa salvação. E esse texto ele está nos levando a repensar a nossa teologia de serviço. Talvez a grande pergunta que surge aqui é: um cristão genuíno ele pode perder a salvação? Ou uma vez salvo, sempre salvo? Lendo o capítulo 25 de Mateus, nós vamos ver ali que a primeira parábola ela fala sobre 10 virgens. As 10 são virgens e as 10 estão representando a igreja. 5 entram, 5 são deixadas para trás. Quando lemos a parábola dos talentos, nós vamos ver o relato de 3 servos. 2 são convidados para participar da alegria do seu Senhor. 1, ele é lançado aonde haverá choro e ranger de dentes.
Então, um cristão genuíno, ele pode perder a salvação? Não sei, mas o texto aqui em questão, ele dá a entender que sim. Talvez você se pergunte, tá, mas então a salvação ela vem por obras? Não, a salvação ela não vem por obras. Efésios 2, do 8 em diante, vai dizer assim que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, ele é dom de Deus. E não vem por obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação ela vem por obras? Claro que não. Mas o que está em jogo nessa parábola não é sermos salvos pelas nossas obras, trabalharmos para conquistar a salvação. Claro que não. Nós somos salvos não por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz. Portanto, o que está em jogo aqui, na verdade, é a desobediência. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Jesus disse, ide e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a obedecer o que eu lhes tenho dito. Todos nós fomos comissionados como igreja a pregar o Evangelho, a fazer discípulos e a ensinar as pessoas a guardar os preceitos de Deus. Em Marcos, Jesus disse, vocês vão por todo mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Logo, quando nós deixamos de pregar o Evangelho, nós não estamos apenas deixando de trabalhar e se envolver com o reino. Nós estamos sendo desobedientes a uma ordenança de Deus para nós, de fazer a obra. Então o que está em jogo não é perder a salvação porque não trabalhou, mas perder a salvação porque foi desobediente ao chamado. Então um cristão, ele pode perder a salvação? A parábola dá a entender que sim. Ele perde porque ele não tem obras? Não, ele perde porque foi desobediente. Portanto, eu quero compartilhar um último texto com vocês, que está na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala que as nossas obras serão julgadas e que muitas delas receberão recompensas, outras não. E Paulo usa ali a figura de alguém que está edificando, de alguém que está construindo um edifício. E o alicerce, a base desse edifício é Cristo. E ele vai dizer o seguinte no versículo 10, veja como cada um constrói. A partir do versículo 12, então ele vai dizer, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele vai dizer, a sua obra ela será mostrada porque o dia o trará à luz, pois ela será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu ela permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que Paulo quis dizer através dessa figura? Ele está falando que quando nós nos envolvemos com o reino, nós estamos edificando e acumulando tesouro no céu. Através dessa figura de edificação, nós vamos ver que algumas pessoas estão construindo uma mansão feita dos melhores materiais, ouro, prata e pedras preciosas, enquanto algumas outras pessoas estão trabalhando e construindo um baraco, né, feito de madeira, feno e palha. Diz que as nossas obras, as obras daqueles que estão trabalhando, elas passarão por um crivo, por um julgamento. Diz que serão provadas pelo fogo. A obra daquele que permanecer, esse receberá recompensa, receberá galardão. As obras daquele que não permanecer, que for queimada, esse sofrerá prejuízo, porém não perderá a salvação. Aqui nós vemos dois grupos. Um que tem obras e receberá recompensa, além da salvação. Outro que tem obras que não receberão recompensa, talvez pela qualidade com que desenvolveu, talvez porque fez o que não deveria ter feito, com a intenção errada, com a motivação errada, talvez de forma relaxada. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo prejuízo de não ter recompensa, ainda assim não perderá a sua salvação, é o que Paulo está dizendo, porque mesmo que tenha feito de forma má, de forma relaxada, talvez com as piores intenções, ainda assim se envolveu com o reino e ainda assim trabalhou. Porém, a parábola que nós lemos hoje, ela nos mostra um terceiro grupo, que é um grupo que não quis trabalhar,
Então nós vemos o quê? 3 grupos que se apresentarão diante de Deus para prestar contas. Um que tem obras, que trabalhou, que se envolveu, que se doou para o reino e terá recompensas. Outro que também trabalhou, que também se envolveu, mas talvez não fez da melhor forma e por isso não terá recompensa, mas ainda assim não perderá a salvação, porque no final das contas ele se envolveu, ele trabalhou. Porém, o terceiro grupo é o perigoso e é aquele para o qual eu chamo a atenção de vocês, porque nesse terceiro grupo está enquadrado aqueles que não quiseram se envolver com o reino, não quiseram trabalhar, não quiseram cumprir com o chamado de ir e pregar a palavra e pregar o evangelho. E para esses está reservado as densas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então o que nós podemos aprender com essa parábola que está falando sobre a segunda vinda de Jesus? Que por ocasião da volta dele, haverá prestação de contas, e aqueles que foram fiéis no pouco, estes serão colocados sobre o muito e participarão da alegria do seu Senhor. E aqueles que inteiraram os seus talentos, aqueles que deixaram de se envolver com o reino, de se envolver com a obra de Deus, o final da história será preguiçosos sendo lançados no inferno. Portanto, eu quero deixar aqui um conselho para vocês. Se envolvam com o reino de Deus. Juntem tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem, aonde ladrão nenhum rouba. Porque Jesus disse, eis que breve venho, e comigo eu trago o galardão, a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.